Olá, maravilhosos! Vamos começar mais um episódio de Mãe Talk. Olá, gente! Sejam muito bem-vindos para mais um episódio com convidada nova. Mas primeiro, vamos dar alguns recados importantes, né, Tá? A gente vai falar dos nossos patrocinadores, porque Sim. Sem eles a gente não estaria aqui, né? Com certeza. Vamos começar com o consultório Andrada Odontologia. Maravilhoso. Harmonização e odontologia tradicional. Maravilhosa, né? A gente também tem Invicta Movelaria. Obrigado, mozão. Móveis de excelentíssima qualidade. A gente também tem aqui a PR Sublimações. Que essa maravilhosa Milena fez as canecas pra gente personalizadas. Uma gente, fofura. Tudo. Segue eles aí nas redes sociais. Por favor. Bom, a gente também tem a Estilo Romano, né, amiga? Que, inclusive, não precisa nem de apresentações, não é? Que investe em todos os nossos acessórios maravilhosos, cheio de novidades sempre. Sigam também no Instagram, por favor, que sempre tem novidade lá. E também a Império Blonde. Que cuida dos nossos cabelos. Maravilhosos. Muito é obrigada, isso aí. Diogo, sempre arrasa. Obrigada aos nossos patrocinadores. Bom, vamos falar sobre a convidada de hoje? Vamos apresentá-la? Vamos. A convidada de hoje, ela veio trazer pra gente muita experiência na logística, ela tem muito movimento, né? A gente vai ter bastante lágrimas e muitos risos por aqui. Mais riso do que lágrimas. Mais risos do que lágrimas. Amém. Se você disser que hoje a família tem que ter poucos membros, ela vai falar protesto. Ela é advogada, mãe do José Mauro, do Elisa Augusto, do Paulo Gustavo, esposa do Gustavo. Ela é a Kessia! Obrigada! Olá, faltou alguns filhos. A gente vai chegar. A gente conta depois, maravilhosa! Ai, Kessia, muito obrigada por aceitar nosso convite. Pra quem não sabe, a Kessia também é amiga minha. Entre mães e Mais amigas uma sempre amiga. aqui. Tenho bastante amigas empresárias, mães que, né, estão ali sofrendo com a maternidade. Mentira, não, a gente gosta. Olha, pra quem não sabe, a Tabata arrumou marido pra mim. Isso é uma verdade, gente. Ela só tem os filhos que tem porque eu arranjei o marido. Tudo bem que ela quase casou com o meu, você sabia disso? É mesmo? Conte sobre isso. Vamos lá, vamos. Conte pra nós. Ok. Casos de família. Mudamos o tema hoje. Mudamos o tema. Vamos lá. Conta, amiga, como é que foi isso? Vou começar do início. A Tabata, quando começou a namorar com o Rodrigo... Namorar não, ficar. Deu o primeiro beijo nele. Ela foi lá em casa e falou assim, amiga... Arranjei os trouxas. Conheci o homem da minha vida. Vou casar com esse homem. Foi. E aí, Tabata estava muito apaixonada, Rodrigo muito apaixonado, eles queriam juntar todo mundo. E me apresentaram o Gustavo, que é o melhor amigo do meu marido. do Rodrigo. É. E aí, a gente começou a namorar e a gente casou primeiro. Fiquei arrasada com essa informação. Arrasada com a informação, com a situação. É porque a gente casou muito rápido. Porque eu estava namorando já há quase um ano. E ela tinha, o que, 6 meses? 3 meses anunciou. Tipo, vou casar com o Gustavo. Eu falei, gente, mas eu que namorei primeiro, eu que apresentei. Como Inclusive, assim? você tá atrasada de novo, porque ela já tá com 3 filhos. Ah, não começa. Não. Aí, nessa do casamento, a Tabata queria casar, eu casei primeiro, a Tabata correu, organizou muita coisa do meu casamento. Foi, Até parecia que ela verdade. ia casar. Fiquei muito ansiosa. No meu casamento... Não, eu acho que ela organizei. gastou toda a energia no meu casamento. É, porque no meu não Toda. fiz nada. Porque Eu no contratei dela ela cerimonialista. contratou pessoas. Foi isso Usou mesmo. tudo que ela tinha de criatividade já nesse casamento. Foi isso mesmo. No chá de foi. panela e tudo. Foi assim mesmo, gente. E aí, no dia do casamento, por conta de toda a história, antes da cerimônia, o diácono foi conversar com o Rodrigo e com a Tabata, perguntou quem conhecia mais o casal, né? Obviamente. Aí, óbvio, o Rodrigo, o Gustavo e eu, a Kessia, porque nós éramos amigas na faculdade. A gente não estudou junta, no nosso caso. A gente só pegava a van mesmo. A gente morava na mesma rua, enfim. A mãe dela fazia uma comida pra mim. Ah, é verdade, porque morava só umas meninas, onde ela morava sozinha e tal. Enfim, a gente já tá indo... Foca lá E no aí, Rodrigo. na No cerimônia, Rodrigo, não, no casamento. ele conversou com o Rodrigo e com a Tabata, eles contaram toda a história e ele anotou o nome do Rodrigo. Tipo, Rodrigo, amigo do Gustavo. Só que na hora dele falar, Gustavo, você aceita a Kessia? Ele falou, Rodrigo, você aceita a Kessia? Foi isso. E o Rodrigo, pra não criar situação, falou, aceita. Foi assim que eles trocaram de casal. Não, o melhor não foi isso. O melhor foi depois que acabou. Todo mundo, assim, riu um pouquinho. Aí ele pediu desculpa, falou Gustavo e tal. Aí o Gustavo, óbvio, aceito. Quando ela saiu, as madrinhas jogando... A gente jogou alguma coisa, não foi arroz, sei lá. O que estava lá do lado de fora.
Aí esperando, né? Porque eu, pelo menos madrinha eu fui, né? Não casei antes, mas pelo menos madrinha. Aí ela, na hora que ela passou por mim, ela olhou, ela falou assim, eu casei primeiro. Até com seu marido. Foi exatamente assim, você acredita? Ai, meu Deus, que humilhação. Eu não sabia, era mãe tal que Tabata sendo humilhada, é isso hoje, né? Terapia Entendi. de Tabata. Entendi. Cadê a Edilene de novo? Bom, vamos lá. Gente, eu queria saber um pouquinho, apesar de eu sei tudo, né, amiga? Mas eu vou ter que perguntar. Compartilha né? com a Bom, gente. vamos Já lá. chegou com novidade que eu nem sabia. A gente, pois é. A gente queria saber um pouco, Kessia, porque você, como advogada, atuava na área ou não? Você antes trabalhava com alguma outra coisa? Como que era a sua vida profissional antes da maternidade? Conta pra gente. Então, antes da... É que assim, eu tenho 2 profissões, né? Eu sou jornalista e apresentadora. Trabalhei... Pra acabar com a nossa raça. Jornalista vem no nosso podcast. Tá certo, vai, segue. Aí trabalhava numa emissora de televisão, mas era uma loucura muito grande. Então, eu tinha muita consciência, assim, até de ver as outras mães que trabalhavam lá, que eu não queria ter filho trabalhando na TV. Isso era uma coisa que eu tinha bem forte. Até acho que fez direcionar para a faculdade de Direito. E porque não tem rotina, não tem fim de semana, não tem feriado, né? É uma loucura É uma mesmo, loucura. uma loucura. Então, a primeira coisa, só vou ter filho depois que eu sair da TV, terminar a faculdade. Terminei a faculdade, pedi demissão. Terminei a faculdade, no mesmo dia pedi demissão. Quem nunca Eu adorava o meu trabalho. Na primeira oportunidade, eu não quero mais trabalhar nesse lugar. Quem nunca? Aí pedi demissão Ai, meu Deus. e abri o escritório. Caramba. Aí não dava pra ter filho ainda, né? Começo de carreira, a gente é muito pobre. Tentando manter aluguel, água, luz em dia. Não dá, não tem Não jeito. rolava Não tem filho. jeito. Ainda com todas as dívidas que tem do casamento e tudo mais, né? Porque não é barato. Enfim, ter filho, fralda, é bem complicado. pesado. É pesado mesmo. E aí, quando que foi que deu esse start em vocês, assim, vamos ter filhos? Ou foi no susto? Não, a gente pensava em ter filho. Aí teve uma época que meio que ficou, então vamos. Mas dá aquele medo, né? Sempre. Aí parei de tomar remédio, engravidei. Ah, e tem uma coisa que, assim, a gente acabou não falando, né? Na verdade, a gente apresentou o nome dos 3 filhos. Foram quase 6, né? Porque vocês viram que são nomes compostos. Muitos nomes. Parece que são 6 crianças. Não, são só 3, tá? Mas foram 4 gestações, não é isso? 4 gestações. E aí, como foi Aí- a perda do primeiro bebê? Como foi? Bom, eu fiquei grávida, aí eu comecei a ter muitas crises de alergia. Não foi isso que fez eu perder o neném, obviamente. Depois eu tive descolamento de placenta, fiquei de repouso, assim, levantava pra nada, 1 mês. E quando eu fui fazer o exame, o neném não tinha desenvolvido, né? Então, pediram pra ir pra casa, pra esperar sair naturalmente. Não saiu. E aí, eu tenho uma coisa pra contar. Olha que loucura. Foi na semana do casamento. Foi na semana do meu casamento, Foi. acredita? Eu perdi o neném na segunda, que eu descobri na segunda, né? O casamento era no sábado. E aí ela me ligou contando, na verdade, o Gustavo ligou contando pro meu marido, né? Pro Rodrigo, hoje marido. E aí ele falou, cara, aconteceu isso. E aí o Rodrigo falou, Tabata, agora a única coisa que a gente tem, assim, que, né, não... várias coisas aconteceram na semana do meu casamento. Inclusive, meu sogro infartou na semana do meu casamento. Loucura, né? Você recebeu vários sinais, né? Mentira, Rodrigo, a gente te adora. Amor, a gente ama, tá? Aqui é patrocinador do programa, amiga, calma. A gente Bom. te adora de verdade. Bom, e aí, quando a gente recebeu a notícia, a primeira coisa que eu fui foi ligar pra Kessia e falar, amiga, olha, se você não for, Eu entendo. eu entendo, fica tranquila. Aí ela falou, não, eu vou ajustar esse vestido aqui, eu vou. E ela foi mesmo, de barrigão, né? Eu tava toda inchada, porque eu tinha tomado muita medicação, né? Sim. Ainda tava com o bebê, porque não... Isso Não você tinha. tava com quanto tempo de gestação? Quase 3 meses. Quase 13 já. É que eu não tava com barrigão, eu tava mais inchada por conta da medicação. Teve que fazer uma cirurgia, não foi? Não foi? Foi depois cesa- do casamento. Foi depois do casamento. Ai, que Foi o loucura. maior Então porre ficou da nesse minha período do vida. casamento, você tava aguardando ainda com o bebê pra depois você poder fazer essa cirurgia pós. Porque, na verdade, qualquer momento podia, né, acontecer, mas não aconteceu, aí eu tive que internar e fazer a curetagem. Certo. Mas foi uma loucura. O mais engraçado... Desculpa falar que é engraçado essa situação, né? Mas é porque o momento do final do meu casamento, eu olho pra ela, tinha uma pessoa grávida em cima do palco. Gente, eu... Porque assim, todo mundo achou que eu tava grávida ainda, porque não tinha comentado com as pessoas. Era muito recente ainda, né? Aí, tipo,
você vai, né, empoderada, tô forte, não, aguento. E aí chega um... Porque, assim, o casamento da Tabata... Tá falando, hoje é o dia pra me tombar nesse programa. É Eu isso. tô até comendo as informações que estão vindo. Foi um casamento para 200 pessoas, né? Foi. Mas o casamento foi 100 convidados do Gustavo, meu marido. 50 convidados da Tabata e 50 do Rodrigo. Não, calma, deixa eu explicar. É que o Rodrigo e o Casou com o Gustavo, eles são... Olha lá, não basta você ser humilhada do padre e casar sua amiga. O primeiro casamento foi dela com o Rodrigo. Ah, tá certo. Tá. Aí o segundo foi do Gustavo. Com o E Rodrigo. aí ele levou a família toda. Foi isso. Na verdade é porque o Rodrigo e o Gustavo, eles são amigos há mais de 30 anos, né? Então, eles eram jovenzinhos, 12, 13, sei lá, anos, né? Se conheceram, tal. Já fazia um cálculo aí pra saber quantos anos tem Eu já nossos sei que maridos. você roubou uma conta aí, porque mas o Rodrigo tem só isso. Aí vai. Daí foram A gente vai muitos ver. anos. Nossa, gente, hoje nós estamos empenhados em perder um patrocinador. Hoje, a qualquer momento. A qualquer momento. Enfim, e aí o Rodrigo tem esse carinho absurdo, né? Nós temos esse carinho absurdo pela família do Gustavo, todos. Então, você olhava para os lados, eram os tios, as tias do Gustavo. E Que a é uma família família em si grande, já sabia da grande. gravidez, mas não sabia do ocorrido ainda. Então, aí as pessoas foram chegando, aí todo mundo, mamãe do ano, a mamãe. E aí teve uma hora que me deu uma tristeza tão grande. Aí eu tava do lado do bartender, ele, quer uma caipirinha? Aí eu falei, tá bom. E aí eu fiquei lá e ninguém ia lá. E aí eu fiquei. E eu fui bebendo. Gente, quando eu vi, eu subi no palco, tomei o microfone do cantor. Foi nesse nível. Quando eu olho o marido dela com a gravata do meu marido pendurada, que é a gravata do noivo, no meio da testa, dançando. Foi uma loucura tudo isso. Foi. Mas no final ficou tudo bem. E aí você tinha medo depois de não conseguir engravidar? Como foi isso? Ou não? Não teve esse medo? Então, depois eu tinha que esperar 6 meses, né? Por conta de ter machucado o útero, curetagem. Aí, nisso, a gente tinha feito uma viagem pro Chile. E aí a gente foi... Romântico. Até esqueci o nome do morro lá, que é de Nossa Senhora da Conceição. E foi lá que eu entendi que Conceição é Concepción, né? Que é a padroeira das gestantes, das grávidas. E aí ela bebeu água de lá pra nunca mais parar, né, gata? Bebi, pedi pra vir. Trouxe a Concepção pra cá. Já falaram pra gente voltar lá e pedir pra parar de mandar filho. Eu voltei, eu agradeci, falei, obrigada, já tô satisfeita. Já deu. Mas tem uma promessa que vocês fizeram. Conta um pouco dessa promessa. Quando a gente ainda tava bem abalado, né? Quando a gente foi nessa igreja, a gente fez uma promessa que para cada filho que a gente tivesse, a gente adotaria um. Imagina. Mas a gente tinha até... Assim, eu tinha vontade de ter uns 4 filhos. Então, vou ter 2 e adotar 2, né? Sim. Que loucura. 4 filhos. Mas ela não tinha nenhum ainda. Aí Isso eu é não verdade. sabia. Isso é uma verdade. Mas aí eu vou contar uma outra parte. Quando ela me ligou grávida, ela já tinha o segundo filho, ela me ligou falando que estava grávida do terceiro, ela ligou chorando. Ela, Tabata, pelo amor de Deus, 3 são 6. Por conta da promessa, imagina. Nossa. E conta como foi essa promessa. Daí você falou que... E vocês tinham pra vocês a organização assim, teremos... Se tiver 1, vai adotar 1. Se tiver 2, vai adotar 2. Mas pra você, a conta ia fechar aí. 2 e 2. A média era... A ideia era ter 4, né? A ideia inicial era essa. E hoje, amigo, você cumpriu essa promessa? Cumpri. Não assim, exato. É que a gente, quando pensa na adoção, a gente pensa em bebês, né? A gente acabou adotando 3 idosos. Porque hoje a gente cuida da minha sogra, a mãe do Gustavo. Meu sogro. Mas meu sogro não dá muito trabalho hoje. Um pouquinho, às vezes. E a minha avó, que tem às Alzheimer. vezes. Então, quando eu parei pra pensar, eu falei, gente, a Eu gente cuido cumpriu de a 6. promessa. Como chama mesmo a Conceição? Concepción. Concepción. Nossa Senhora da Concepción. Vocês não prometeram, então vão ter que cumprir mesmo. Vão cuidar de 6, não adotou sim. as crianças, mas vai adotar os idosos. Não, mas um dia eu parei pra pensar, falei, gente, o idoso é como um filho, né? E assim, é exatamente assim, são as mesmas coisas da criança, assim. A rotina, a adequação das necessidades. Porque eles precisam de rotina, de várias coisas. E, por exemplo, quando eu vou viajar,
a mesma rotina, a mesma estrutura que eu penso em criar para as crianças, quando as crianças ficam, eu tenho que criar uma estrutura para os idosos também. Então, aí eu pensei, nossa, gente, a gente adotou. Tem a gente tem 6 filhos. A gente Sim. tem 6 filhos, que loucura. E você comentou uma coisa agora, que não era a hora de perguntar, mas eu fiquei curiosa. Vou puxar já isso. Deixa eu ver se é o que eu ia perguntar. Você falou de deixar as crianças. Como que é esse seu convívio com o marido em relação a se vocês continuam tendo essa vida de casal? Como é que funciona isso? Vocês dão prioridade? Viajam também com as crianças? Eu sei da resposta. Olha, é uma viagem com as Não, crianças. porque nós não queremos mais ter filhos. Uma viagem com as crianças e uma só o casal. É mais ou menos Ai, a legal. média que a gente mantém. Não tem pra Você faz vocês. isso, amiga? Não. Sério que não? Não, assim, o mais longe foi assim, vamos para o nosso aniversário de casamento e aí a gente voltou e madrugou em casa porque eu não conseguia raciocinar em outra coisa que eu tinha deixado o Dom lá. E eu falei, mas é porque ele ainda é muito novo. E ele ainda é muito novo, porque agora o Dom tá com o quê? 89 meses. É um bebê. E aí, às vezes, eu falo assim, não, dessa vez eu vou sim. Acho legal, eu acho importante. Às vezes eu vejo faço amigas isso. que viajam e às vezes Nem revezam sair. mesmo. Nem Mas sair. eu- Eles Não, saem, hoje vocês eu já saem saio. bastante, né? Muito, Vocês eles saem bastante. bastante, eles vão em stand-up. Hoje eu já vão- saio, mas assim, sair pra passar, por exemplo, uma noite fora. Ah, o Dom já Ai, tinha, gente, eu nem assim... ligo. Meu momento. Tá tudo bem, me deixa, né? Não, eu acho que Vocês o Dom estão vendo? já tinha, sei lá, foi semana passada. O Dom já era grande, 5 anos, 6 Mas anos. esse sentimento era de culpa que você tinha? Tipo, de deixar? Tudo, culpa, preocupação, sensação de que eu tava perdendo fase, de que eu tava pulando etapa. Como assim? De Mas são que, só sei dia lá, a dia. 2 dias. É, as, Surto, mães, minha as mães amiga. desencanadas agora. Eu e a Cassie aqui olhando. Vocês Eu vão me falei, julgar. Eu Não, já muito deixei. surto, assim, não o, de- não- o não José deixo. não, mas eu fiz uma viagem. Só pra quem não sabe, o José é o É primeiro. o primeiro. É. Quando o Paulo tinha 4 meses, eu deixei. Aí, A cara mas da- nessa viagem eu levei os 2 mais velhos, né? Porque eu fiquei com um pouquinho de dó. Aí a gente foi postando foto no grupo da família e uma tia minha ligava assim pra mim e falava assim: cadê o Paulo? Cadê eu tenho certeza que você não levou. Meu A minha Deus. vontade era falar: deixei trancado em casa. Quando eu voltava, me Ah, mas aconteceu. ele não vai fazer nada. Ele ficou, eu pus ele no chão, ele não vai cair. Gente, ele tinha. Foi o único bebê que eu tinha parado de amamentar porque eu fiquei doente, né? Quando ele tinha uns Você 2 teve meses. que tomar medicação, né? Como que foi a amamentação dos 3? Você conseguiu amamentar tranquilo ou não? Sim. Ah, só o primeiro, né? Destrói o peito. Foi Sai muito pedaço. difícil começar a amamentação no primeiro? Foi muito difícil? Então, o problema da amamentação do José é que ele nasceu com a língua muito presa. Muito presa, primeiro filho. No hospital mesmo, a pediatra, quando passou, falou: ó, ele tem a língua presa, tem que operar, mas é muito tranquilo, é só um piquezinho. Eu fazia isso antes aqui, na frente, porque não tem circulação ainda, né, no freio. Só que eu não faço mais, que eu já tô mais idosa, já era uma pediatra mais idosa. Mas você vai nessa médica, ela indicou uma médica, que você... Ó, é só chegar lá, ela vai fazer no seu colo mesmo. Eu falei assim, nossa, tranquilo. Prático, rápido. Mas essa médica só atendia dentro de um hospital. Aí a gente foi lá, primeiro filho. Quando eu cheguei, gente, parecia um campo de guerra. Aquele monte de criança doente. Eu tô lá com uma criança de 5 dias, que a gente não tá deixando ninguém encostar, né? Nem passava álcool, a gente fazia todo mundo passar álcool. Ela foi um aí eu pouco falei, generosa. gente... Aí a gente entrou pra conversar com ela. Ela falou assim, ó... Então tá, ficou marcado pra semana que vem. No centro cirúrgico. Aí eu... Centro Pô, nossa, não era cirúrgico. uma coisa simples. Ele vai tomar anestesia, tem que ficar de jejum. Fez jejum. Como que um bebê fica de jejum? Que loucura. Mas Aí ela eu- precisou não, fazer aí tudo isso. Aí eu saí de lá e falei pro meu marido, não vai fazer. Não. A gente chegou em casa e falou, tá indo bem? Tá indo bem? Vai ficar assim. E ficou. Mas aí foi muito sofrimento, porque mas primeiro filho, você não tem noção. Então, José, como eu tinha muito leite, muito mesmo, até doava, ele encostava, o leite saía, porque eu tinha muito leite. Só que ele engasgava o tempo todo, mas ele engasgou muito. A Nossa, deglutição era ainda bem que eu fiz diferente, um né? curso lá, recomendo pra quem não tem filho, fazer aquele curso de Pra gestante lá. Aham. Pra Porque, desengasgar. nossa, eu Faz salvei toda o a menino diferença, a orientação, né? Faz toda a diferença. muitas vezes. E aí foi passando, só que ele não dormia, porque ele sentia fome, né? Ah, não eu sabia. lembro dessa fase, porque eu fui visitar a Kessia, o José já tava um pouquinho maior. Eu não fui. Na verdade, quando ele tava bem pitiquinho, eu fui, foi no visitei hospital. bem rápido. No hospital.
bem rápido. E depois eu operei a louca da amiga que só parece, tipo, a criança fez 1 ano. Tipo isso, mentira. Aí eu voltei e eu lembro que a Kécia com olheiras, né? Nossa, foi... Porque assim, aí o José, no hospital, a médica falou assim, se ele dormir mais de 3 horas, você acorda ele. Aí eu pensei, nossa, não vou acordar, não. Eu não E acordava aí- os meus. Hoje, pelo Não, e eu menos pela ficava maioria, pensando, porque aí tem ela- protocolos diferentes, mas a maioria preconiza não acordar, né? Não, aí ela falou, e você, durante o dia a criança dorme bastante e tal. Eu até pensei, gente, o que eu vou fazer, né? Porque aí tinha que ficar um tempo parada em casa. Com 17 dias, esse menino nunca mais dormiu durante o dia. 17 dias. Imagina. E à noite, o O máximo... meu nunca dormiu, nem de dia, nem de noite. Nenhum momento. O Desde os máximo... 80. Eu nem 9 sabia. meses? Quando o Dom nasceu, eu achei. O Dom foi dormir a primeira noite inteira dele, assim, deitou na cama e amanheceu no outro dia com 4 anos e meio. Eu não sabia que era possível um recém-nascido dormir tão pouco. Eu não sabia disso. Isso também foi uma coisa... Aí, com 17 dias, ele parou de dormir durante o dia. O máximo que ele dormia era 30 minutos. Isso foi até 7 meses. E você sozinha? Cuidando. Sozinha, nessa época não tinha nenhuma ajuda, nenhuma empregada, nenhuma mãe, nenhuma sogra. E até aquela dificuldade também de alimentação, né? Dele conseguir se alimentar, ficava muito cansado por conta da... Inclusive, pra quem não sabe, essa questão da língua, hoje é uma coisa super assim, que não é tão preconizado, mas faz, por exemplo, em consultório odontológico, com odontopediatra, cirurgia de 2 minutos e meio, sem anestesia, sem preparo, de jejum, nem nada disso. Tá? Hoje em dia é mais tranquilo, mas houve um tempo em que nessa fase de fazer em ala hospitalar, tinha todo um preparo que era difícil para recém-nascido, jejum de longas horas, anestesia. Era mais Gente, complicado. informação é tudo, né? Porque eu não imaginava que fosse desse jeito. E Que faz loucura. toda a diferença para desenvolvimento, para Não, ganho de peso, aí pra chegou... tudo. Aí teve um dia que eu fui na pediatra, quase que eu morava lá no consultório, primeiro filho, né? A gente é muito neurótico, muito neurótico. Ai, que bom, tô me sentindo bem melhor agora. Nossa, a pediatra... assim, Enquanto o elas estão médico, se ele... sentindo melhor, eu tô pensando que mãe monstro eu sou, né, gente? Porque, imagina. Porque assim, o médico, ele não pode não te atender, né? Sim. Só que aquela pediatra, ela não queria mais me atender. Eu já falei tudo que eu sabia pra essa mulher, gente. Não, vou gente, mais atender ela. ela começou a me tratar muito mal, assim. Mas Era você tá- visivelmente... Mas eu continuei indo. A criança... A criança já com 40 dias, aí vai olhar na ficha da criança. Sai aquele rolo, assim, ó. Quantas visitas a criança já... A Gente, fica sem não, saber gente, muito o que fazer, eu- né? Até na época, meu marido falou assim, será que se a gente pagar um extra pra ela? Ela aceita receber a gente um dia sim, um Todo dia, dia. não. Mas eu Meu acho assim Deus, que eu que ligava loucura. todo dia. Que loucura que Poxa, é uma essa? Mas aí foi super até o ajuda, a gente momento, não assim, sabe, que às ela vezes, por onde não começar, quis né? mais me atender. E ela começou a me destratar muito, muito, assim. Aí teve um dia que ela gritou com meu filho. Ele tinha 1 ano e pouquinho, assim. Que loucura. Mas foi... Eu pensei, está mais que claro. Que ela, Que ela não tem quer, mais mas quer, a gente paciência. não aqui. quer. Mas ela não ia receber mais ninguém no consultório. E aí, eu tava... E o José também, ele era... o José é muito, muito alérgico. E então, assim, ele tinha... Todas as vezes, por exemplo, vomitava. Podia ir para o hospital porque não controlava em casa. E até desidratar, internava. Todas Como as que vezes. você descobriu? Ele é alérgico à manga, não? tudo. Não, mas o José tem... Qual deles que Suco tem de alergia? laranja. Suco de laranja. Laranja. É, laranja. Laranja, o José. Como que você descobriu isso? Foi fazendo exames ou não? Não, Foi dando a exame. laranja mesmo e já era? Porque eu descobri que eu tenho alergia de pirona desse jeito. Tomei Tomando. de pirona na veia e eu olhei, tava saindo do consultório, do hospital, na verdade, aí eu tava saindo, eu olhei pro meu marido, na época o Rodrigo era meu noivo, e o meu pai sentado assim, eu olhei, eu falei, eu acho que eu vou desmaiar. Eu descobri que eu sou alérgica à penicilina assim também, tomando. Então, como que foi da laranja com... Não, foi exame, porque são tantas alergias que não dava pra identificar. E também não é nenhuma alergia assim que morre, né? Vamos de pirona, né? Inclusive, quando meu marido tá bravo comigo, ele ensinou. A Ana Rosa falou assim, sua mãe estiver falando muito na sua cabeça, você pergunta pra ela se ela quer de pirona. Você acredita? Ele te ameaça com dipirona. E coloca minha filha junto também. Não sei por que, gente. Mas aí, quando fez o exame, veio tanta coisa que não sobrou nada quase, né? Coitado. Então, a gente convive com alergia, porque
Tem coisas que ele tem não que sente comer. tanto, outras ele sente mais e vai Quando ele trocando. fica muito ansioso, ele se coça bastante, né? É, porque ele tem dermatite atópica. Então, estoura muito na pele, Na né? pele. Inclusive, nossa, o Fernando estava com uma mancha aqui que algumas pessoas escreviam nas redes sociais. Por que o Fernando, você também escreveu isso? Você chegou a escrever, Não, né? eu Não, vi não, pessoalmente. Por que foi pessoalmente o dela, viu? Por que ele tá com essa mancha aí? Eu respondia, eu mordi. Eu já tava cansada de falar pras pessoas que era dermatite. Toda hora, eu já tinha comentado, eu tinha feito um post sobre isso. Aí eu falava pras pessoas que eu tinha mordido meu neném. Mentira, eu não mordi, né, Aí você amiga? vem do conceito Mas tutelar é- direto pra cá gravar. E aí você descobriu da alergia dele. O José... Vou voltar na língua pra encerrar o da língua. Ah, certo. Aí foi até Bom 7 que ela meses segue o com... roteiro, né? roteiro. Porque, olha... Foi até 7 meses com muito, muito sofrimento. Mas muito sem dormir, né? Essa privação do sono. Que, na minha opinião, a parte mais difícil de ser mãe é a privação do sono. Assim, tudo dá pra superar. Só que quando você tá muito cansada, tudo fica difícil. Nessa época, assim, quando ele tava com uns 3 meses, o Gustavo tava em Israel. E eu falei pro Gustavo, quando você voltar, a gente vai ter outro filho agora. Porque... Ela não tava pensando direito. ela Não, tava sem eu dormir. falei, não, porque é verdade, eu falei, ela não tava legal. eu não sabia que ter filho era tão difícil. E se não for pra gente ter outro filho agora, acho que nunca mais eu vou ter outro filho na vida. A minha mãe, não faça isso, é loucura, falando por você. Eu não tô Mas assim, suportando, eu sinto que vou morrer a qualquer momento, então eu quero ter mais 2. Porque se eu sobreviver, vai ser lindo. Vamos ter mais 2? E o marido da linha, assim, ó. Ela enlouqueceu de vez. Meu Deus, socorro. mas eu realmente estava transtornada, mas você não percebe. Assim, Você acha que você tá hoje normal, eu vejo né? meus pensamentos. Por exemplo, eu fui no mercado um dia, aí tinha uma gestante. E geralmente, aqui no Brasil, todo mundo vem passar a mão na sua barriga, né? Conversa. A barriga da grávida não é mais dela, né? É pública. É de Mas a todo gente ganha mundo. comidas. Garrafa café em todo lugar aqui, cappuccino. Não é? Bem comida, adorei essa. Vou começar a fingir que tô grávida. E tem uma retribuição. Aí tinha uma gestante lá, várias pessoas em volta, assim, ela toda feliz. Aí eu pensei, coitada. Não sabe a Eu vou desgraça contar que pra ela ela arrumou agora. pras vidas dela. Se prepara, viu? Sei de nada não, mas se prepara e foi embora. Olha, gente, eu tô aqui pensando em tudo isso. Qual é o objetivo? A gente incentivar ou desmotivar as pessoas que estão ouvindo isso? Eu Não, acho gente, que é mas, assim, ó, incentivar de que a pessoa tem que estar muito consciente do que ela tá fazendo. Mas é a falta de conhecimento, porque aí, por exemplo, aí quando o José chegou com 7 meses, a pediatra falou, você não vai operar essa língua, mãe? Você vai ficar até quando? Ele estava desenvolvendo bem e tal. Aí eu falei, olha, eu não fui porque você indicou um médico, você falou que era tranquilo. E não cheguei lá, o menino ia fazer jejum, ele tinha 5 dias. Ela falou assim, era isso, eu te indicava outro. Aí ela indicou outra médica que eu fui, eu adorei, mas aí ele já estava com 7 meses, aí tinha realmente que tomar uma anestesia, porque aí já tinha circulação. O freio era muito grosso dele, ia até na ponta da língua. A língua dele não ia nem para fora, nada, zero. Que loucura. Aí a gente fez. E é bem comum, e geralmente muitas mães não percebem, porque não é uma coisa que você investiga. E é muito comum e atrapalha muito. Sono, É. alimentação, desenvolvimento, ganho Aí de eu fui peso. pegar ele na porta do centro cirúrgico, ele já veio todo acordadinho, porque foi só gás, foi bem tranquilo Uhum. mesmo. Já tudo com as perninhas. Aí eu amamentei e foi a primeira vez que ele dormiu 2h30. Foi a primeira vez. Ele 2 tava horas e satisfeito meia com a ele dormiu? alimentação. Porque ele conseguiu mamar suficiente para dormir. Sim. Então, e assim, ó, quando o José tinha umas 2 semanas, ele arrancou todos os cabelinhos dele. Ele tava muito estressado, ele foi arrancando os cabelinhos assim. Eu lembro dessa parte. Aí eu até falei, amiga, ele é muito nervoso. Foi. E hoje, se você vê Mas a ele não- calmaria que é o filho dela, de verdade. Ele, assim, ele tem muitas ideias, a gente vai falar sobre isso, assim, ele pensa muito rápido e tal. Mas ele Ele é tranquilo. Tranquilo. Não, eu ele é acho. Na verdade, super os bonzinho, três, eu é. acho que são super tranquilos. Mas era realmente a fome, privação do sono, ele tinha uma Ele também olheirinha. tava cansado. Até Tinha. um amigo do Gustavo falou assim, nossa, ele tem olheira. É. Só que praticamente ele nasceu com aquilo, né? Que não dormia desde o início. Sim, Aí eu não, e pensei, é muito não, ele é cansaço assim. mesmo. Mas pra era eles cansaço, é um era trabalho de cansaço. Hoje ele musculação dorme? enorme, né? Dorme. Assim, ele não tem um sono... Por conta da dermatite atópica, acaba que à noite, às vezes, ele coça muito, Aí né? acaba acordando. Então, assim, mas quando fica um pouquinho controlada, aí ele tem uma noite tranquila. Só quando a dermatite está atacada que as noites são ruins. E a...
Desculpa, pode falar. Pode. Não, eu ia até aproveitar para te perguntar. Você falou a respeito da amamentação, que daí nessa fase você sentiu que as coisas funcionaram melhor. Mas e para você, como que foi? Assim, depois pros outros dois, foi tranquilo amamentar? De um modo geral, você achou que foi legal? Você não gostou? Então, é que eu acho assim, a amamentação, eu fiz porque é obrigada, meio que obrigada, né? Falar assim, eu amei amamentar, não. Mas assim, obrigada, não, porque é interessante por conta dos nutrientes, né? Tudo porque mais. eu tenho essa consciência, mas eu acho que a amamentação vira uma muleta pra todo mundo falar, toma, o neném é da mãe. Então assim, você quer fazer qualquer coisa, Ele quer mamar. o neném deu uma resmungadinha, vai lá, é a mãe. Tipo, o neném chora à noite, vai lá, é a mãe. Eu já dei uns gritos em casa sobre isso. Principalmente agora, no segundo então, filho. assim... E aí, assim, por exemplo, chora à noite. Ninguém levanta. Não, ele quer mamar. Então, tudo... Eu acho que isso foi me irritando num nível. Foi ficando Tipo, desgastante você entrega mais um pouquinho do que... pra alguém, chorou. Gente, pode ser cocô, pode ser cólica, pode ser um monte de coisa. Mas Pode ele ser quer nada, mamar. pode ser Pode ser nada, nada. pode ser nada. Mas o meu aí- menino chora por nada. É impressionante. Eu acho que Aí- ele quer mamar. Não, aí você Mas olha, aí a deixa o pessoa- meu menino com a madrinha. Inclusive, pra quem não sabe, a Cassie é a madrinha do meu mais novo, né? Assim como eu sou madrinha do mais novo dela também. E aí, com madres aqui, né, amiga? E aí, eu deixei esses dias, eu fui pra uma partida de vôlei. Mãe doida, né? Fui jogar um campeonato lá. Gente, um campeonato de vôlei. Deixei meu neném. A gente com- tem que fazer um dia um episódio só Gente, ele falando não sobre chorou. quanto a agenda da Tabata é aleatória. Ela tá no vôlei, ela vai pra Aparecida. Não, a minha mãe falou, Ela- gente, ela esse constrói menino não é prédios. normal, não. Ele não chora. Ah lá, tá vendo? Ele Ele, não. ele tava com o quê? 4 meses, né? 4 meses e meio. Eu deixei o meu menino. Você tendo mini infartos agora. Deixei ele lá, tava tendo uma Não, festa. a primeira na casa vez da que eu saí Cassie. de casa sem o Dom, ele tinha... Eu saí de casa, assim, 40 minutos, Ele tá? tinha 40 anos. Ele tava com 6 anos e meio. Ele tinha 8 para 9 meses. Então, amiga. Eu saí 40 minutos, Eu quase infartei e voltei deixei pra o casa. meu pra jogar vôlei. Fui lá, deixei na casa da Cassie. Eu falei, amiga, fica com ele aí que eu vou lá na partida. Deve durar, sei lá, umas 3, 4 horas. Eu não sei porque eram vários, né? Era final e tal. Então, eu vou lá jogar. Enfim, acabei demorando um pouco mais, porque ela me mandou até uma mensagem. Amiga, ele vai começar... Aí voltei no outro dia, ele tava bem. Precisamos de mais mamar, porque eu tinha deixado só um pouco. Aí, enfim, aí eu cheguei bem na hora de dar mamar pra ele, mas assim, ele não chorou. Então, assim, ele só Não, ele não chora chorou, quando é nada. comigo e o pai dele. Caso contrário, com a madrinha, Ele com quem fica for, bem. pleno, só pra gente se passar por louco, é por isso. Aí eu fiquei pensando, gente, ele não chora. Não chora. Aí você até ficou com vontade de fazer mais, né? Ele é muito lindo, né? Ele é Ai, lindo. nossa. Ele é um Aí você lembrou que bonequinho. fala, não, eles choram. Só ele tá fazendo de Quando você vê bonzinho. perfeito daquele jeito. Ai, que fofura! Mas O você útero fala, dá aquela leve coçada. Por isso que eu não fico muito perto dele, não. Mas aí nasceu o Elias. O Elias, eu acho que foi aquele bebê pra ter outro bebê. Super tranquilo. Não, eu pensei, aprendi, né? O menino, Deu tudo certo. ele chegou em casa, já dormia. Ai, que belezinha. Gente, o Elias não deu um trabalho. E te enganou. Não, eu pensei, sou uma super mãe. Sei Agora eu tudo! já sei como... Eu não Posso preciso dar mais de curso? você, pediatra. Queria falar com a doutora fulana. Eu queria falar que eu não preciso mais de você. Exato. E assim, o Qual, Elias, qual a diferença de idade deles? 2 anos e meio. 2 anos e meio. É um tempo bom, né, gente? Aí foi tudo pleno. Não, tudo o Elias tranquilo. pleníssimo e super independente. Com 10 meses o Elias já corria, né? 10 meses. 10 a criança meses. já corria. Gente, com 1 ano e 2 meses, a gente foi na rua, acho que era carnaval, comprar fantasia. A gente chegou em casa, o Elias foi andando até a geladeira, abriu a geladeira, pegou um potinho de arroz, foi na cadeira, na gaveta, pegou uma colher, sentou no chão e comeu. Fiquei olhando, um ano e 2 meses. Que isso, gente? Eu fiquei olhando e falei, Pra gente, ter o outro mesmo, né? Pra não te preciso fazer enganar. nada. Aí ele só pediu água, bebeu água, deitou na cama, que era Montessori, né? Cama Montessori, baixinha. Deitou na cama e dormiu. Sem pedir mais nada. Desfraldou sozinho. Fui colocar a fralda nele um dia, ele não. Ela tava quase escrevendo um livro sobre maternidade. Aí já. ele foi lá, colocou a cueca, não fez um xixi no chão. Como foi o desfraude das crianças? Do Elias, pelo que você tá falando, foi super tranquilo. Eu pensei, Foi gente, eu sozinho, sou ela a viu, ele tava mestre. Ele já tava sem nada. Eu sei tudo. bem. O primeiro deu trabalho. Ó, o José, ele demorou muito, muito a desfraldar. Porque assim, o Elias nasceu e ele não pegou chupeta.
Aí o José chegou, o José ainda chupava a chupeta e usava fralda. Aí ele falou, nossa, o neném não chupa a chupeta, então eu não vou chupar mais. Aí ele mesmo gente, tacou a que chupeta no belezinha. lixo, Uhum. porque como o neném não Porque o chupava... outro não usava. E aí o neném usa fralda. E aí ele não... Pra desfraldar foi muito trabalhoso. Eu ia tirar a fralda dele, ele segurava a fralda assim e falava assim, não, mãe, não, eu amo a fralda, eu amo. Eu pensei, gente, a gente não pode tirar uma coisa que alguém ama. Não vou tirar. Vou deixar. Vou deixar. Eu amo a fralda, né? Imagina. Aí eu pensei, quando eu senti que ele tá preparado, eu tiro. Uhum. Só que aí foi passando tempo, todas as crianças da escola desfraldaram. Aí a professora começou a pegar muito no meu pé. Ele já tinha 3 anos e 3 meses, mais ou menos. Aí eu comecei a conversar com ele. Ele queria muito, muito um cachorrinho da patrulha canina. Aí eu contei pra ele que o cachorrinho ia chegar, ia levar ele no banheiro, ia falar pra ele fazer xixi. Nada como uma mãe. E Cheio de aí estratégias. ele ia jogar a fralda fora e ele só ia fazer xixi no vaso e deu muito certo. E ele desfraldou com 3 anos e 4 meses. 3 anos e 4 meses, mais ou menos. Ele também não fez um xixi no chão. Então, assim, eu não tive nenhum estresse, não fez xixi na cama também. E o mais novinho, Porque Paulinho? eu já tirei tudo de uma vez. Como tinha ido muito bem, e eu tinha vários relatos de outras mães, assim, que faziam muito xixi na cama, muito xixi no chão, que dava estresse, né? De tapete, sofá. Eu falei, gente, o esquema é deixar até ficar Acontecer preparado. no momento Então, da criança. naquele momento eu pensei, vou desfraldar meus filhos 10 anos. Se até os 16 não tirar, eu vejo. A gente paga uma terapia. Mas aí veio o Elias desfraldou sozinho. E o Paulo também, na verdade. O Paulo tinha 1 ano e 5 quando desfraldou. Super tranquilo. O Dom foi tranquilo também? Não necessariamente, porque a gente fez uma tentativa inicial, que é bem isso que você falou mesmo. Começa uma seita do desfraude ao seu redor, pressionando você para desfraldar o seu filho. E você fica realmente, assim, numa de... Será que eu tô enxergando ele como neném demais e já tá mesmo na hora? Porque a mãe perde um pouco. Eu perdi muito essa noção para várias coisas. Tinha várias coisas que eu não tinha noção se era mesmo o momento dele ou se eu tava enxergando ele pequenininho demais e já tava na hora. E começou a rolar uma pressão muito grande da escola e a das pessoas ao redor. Tem que desfraldar, tá na hora de desfraldar. Isso quando ele tinha, sei lá, 1 ano e tanto. Conversei com a pediatra, que inclusive foi a pessoa assim que salvou a maternidade, porque ela foi que me orientou absolutamente tudo. Ela me ensinou a amamentar, ela me ensinou como posicionar, como acordar, como dormir, ela me ensinou absolutamente tudo. E ela falou pra mim, Tássio, o desfraude de meninos é considerado normal até os 6 anos. Mentira, eu não sabia disso. Não pressione ele. Eu cheguei na escola já de cara. Viu, gente? Corretíssima. 6 anos. E aí eu cheguei na escola já de cara e falei, eu não quero que vocês iniciem o desfraldo dele. Isso antes de conversar com a pediatra. Eu falei, não quero. Eu vou fazer. Eu também não deixei a escola Porque eu morro desfraldar. de medo de traumas. Eu Gente, sou neurótica com traumas. corta aqui de novo. Eu sou uma péssima mãe. Quem desfraldou na Rosa foi a escola. Eu não deixei ninguém desfraldar. E eu não gostava que ninguém desse palpite. Também ninguém ficava falando na cabeça Não, dele que isso ele foi tava uma coisa atrasado. que eu até... Porque assim, o José não fazia mais cocô na fralda. Às vezes eu ia buscar ele na escola e ele de fralda, ele ficava assim, mãe, vai rápido, vai rápido. Ele não queria usar a fralda mais. Não queria fazer na fralda. Ele fazia na fralda, mas não podia ser na escola. Porque a escola pressionava ele a não fazer? Ele Era não fazia ele, em era nenhum... ele. Era ele. Ele não fazia em nenhum lugar que não fosse em casa. Em casa. Mesmo na fralda. Aí ele, vai rápido, vai rápido. Porque Eu falava, mas você ansioso. tá de fralda? Ele, não, tem que ser em casa. Tipo, às vezes no carro. Aí chegava em casa, fechava a porta e fazia cocô. Ele fazia. Na fralda. Então, assim, aí, como ele não fazia cocô na fralda, eu falei pra escola, por que vocês estão implicando? Ele estuda 4 horas. 4 horas a fralda aguenta. Não precisa nem trocar a fralda do menino. E eu, honestamente, acho muito errado. E eu falo isso, assim, sem medo de problema. Eu sei que na escola tem toda uma logística, tem questão, tem os profissionais, enfim. Eu sei que tem 1 milhão de coisas para se pensar. Mas eu acho muito errado a pressão que a escola faz em determinar para a mãe da criança qual é o momento de desfraldar ou não. Eu já tive uma pressão não na escola. Eu tive pressão familiar mesmo. Também. Onde a mãe do Rodrigo e, na ocasião, a irmã dele, por ter as 2 meninas, já as 2 sobrinhas, elas falavam, olha, já tá na época. E assim... A minha mãe era muito good vibes, até porque me conhecia, né? Então ela falava assim, tá, porque é no seu tempo. Se você acha que a Ana Rosa não tá preparada, ela não tá preparada. Aí eu ficava assim, cara, sou eu que sei quando ela tá preparada, quem tem experiência de crianças crianças pequenas, né? Porque no caso minhas sobrinhas Sabe eram mais. pequenas, tá mais assim, dentro.
ou é o tempo da criança. Eu não sabia, eu fiquei um pouco confusa. E aí, um dia eu fui na escola, que a Ana Rosa já estava no berçário, ela foi com 4 meses também. 5 meses pro berçário, o Fernando que entrou com 4. E aí, quando eu cheguei na escola que ela estudava lá, né, que ficava, eu perguntei pra proprietária da escola. Falei, olha, Cíntia, você que tá aqui há mais tempo, tem anos de berçário, como funciona? Ela me deu uma super dica. Olha a dica, as pediatras que estiverem assistindo a gente, depois comenta aí pra ver se é isso mesmo. A criança, quando ela cria essa coordenação de segurar o xixi, ela consegue pular com os 2 pezinhos. Ela tira os 2 pezinhos do chão. Exatamente. Aí ela falou pra mim, pede pra Ana Rosa pular. Aí eu pedia pra Ana Rosa pular, ela até tirava os pezinhos, mas ela caía meio esquisita. Aí começaram a ficar no meu pé, a família ficando no meu pé, tem que tirar. Eu falei, tem que tirar nada, vai tirar no tempo dela. Mas você percebe que é, tipo assim, pessoas determinando o funcionamento do esfíncter do seu filho? Que eu acho isso abusivo e absurdo. Não, gente, e dá reflexo. A criança que depois tá com 10 anos, tá fazendo xixi na cama. Exato, tem 1 milhão de coisas que a gente vê hoje nos adultos que não estão muito bem, que tem a ver com o que eles passaram na infância. E eu tenho essa preocupação muito, muito gravada em mim de muito tempo. Então, eu, em todos os momentos, foi o momento em que eu me libertei de várias coisinhas. Então, por exemplo, eu sempre fui uma pessoa que evitou certos confrontos, eu sempre... Enfim, eu tinha um certo perfil até a maternidade. Quando a maternidade veio, a prioridade era ele. E continua sendo. Então, eu não permito, nunca permiti que absolutamente ninguém, independente do grau de amor e de vontade de ajudar, e de, enfim... se metesse no tempo do meu filho. É o tempo dele. E até hoje, eu me vejo policiando as pessoas em respeitarem o tempo dele para as coisas. Porque é muito individual. Você que tem 3 filhos, vê que tem coisas, né? Que como eles são diferentes, né? De outro. Os outros foram desfalando por ver, né? Uhum. Vai lá ver. Até é muito fácil, realmente, para quem tem já um filho. Os outros desfraldam. Faz a copiazinha. Por isso também da ideia de que às vezes as pessoas falam da facilidade de quando eles são escadinha, né? Porque eles vão acompanhando, cada um vai finalizando uma fase e começando outra. Eu tô sofrendo essa fase agora, gente. Porque assim, a Ana Rosa, ela tem 6 anos. E aí ela já troca de roupa sozinha. Ela, inclusive, gente, ai, que fofo. Ontem a Ana Rosa falou, mamãe, eu tô com fome. Eu falei, gatinha, eu tô dando mamar pro seu irmão. Você pode esperar ou você pode se virar sozinho. O que você quer? Aí ela ficou quietinha, deu uma olhada, que é a mini Tabata, né? E aí ela saiu, quando ela volta com uma banana, 3 bolachinhas, porque ela também tá naquela reeducação alimentar, então tem coisa que ela pode, não pode, enfim. Ontem era o dia que podia 3 bolachinhas. Pegou as 3 bolachinhas e o Todd dela feito. Ela pegou a cadeira, subiu onde tinha que subir e tal, se virou. Falei, gente, que não sei errado. Nem esse degrau longe, nem esse degrau perto, porque o meu é uma rampa. Foi um só e aí foi isso. Não, esses dias o Paulo tá de fazer pão na chapa. Oh, meu Deus, pão na chapa. Ele tá com 6. 5. Não, mas naquele... sanduicheira, sabe? Uhum. Só que eu não deixo ele fazer sozinho. Aí esses dias, o Gustavo ia sair de viagem, precisava de um terno. Até comprei aquele negocinho de vapor. Pra facilitar testar, a vida, né? Pra não deixar marca. Aí eu tava doida pra testar. Pra ver se funcionava bem. Aí eu falei, deixa a mamãe testar aqui, eu já volto. Não faz. Aí eu olhei de novo assim, tipo, a lavanderia dá pra cozinha, né? Aí tava ele lá, cortando pãozinho e tal. Ele pega até a faca que não tem serra. Não tem serrinha nem nada. Aí eu falei, não faz. Se você queimar, você vai ficar de castigo. Além de queimar, você vai chorar de castigo. Fez. E queimou. Meu Deus! O conselho do telar vai aparecer pra quem mesmo? Não, aí ele foi levantar o grillzinho, ele pegou bem na parte... Na pontinha da chapa mesmo. E aí ele chorou? Então, eu acho que ele ficou tão desesperado que ele encheu um copo, colocou gelo, colocou o dedo. Só que eu acho que assim, a dor foi muita. Aí chega uma hora, ele, mãe, não estou aguentando. Ele não queria falar, porque ele falou, cara, ela falou pra eu não fazer. Meu Deus! Mas se virou sozinho, né? Mas aí o Elias foi lá e... Nossa, foi tão legal, porque essa é a parte do irmão. E tentou animar ele. Não, vem cá, deixa que eu faço seu pão na chapa. Aí fez o pãozinho pra ele. Então, os patrocinadores... Elas estão mexendo muito com a minha cabeça. Esse negócio de irmão. Ai, gente. Mas eu demorei pra ter... A Kessia falava muito isso. E algumas outras pessoas que me conhecem falavam, tá, não espera tanto tempo. Porque é muito difícil, gente. Depois que ela já se vira sozinha... O neném é a parte mais difícil. E
Assim, depois eu sei que vem outras coisas. Não sei se eu acho esse neném a parte mais eu difícil. acho. Porque neném eu enfio no canguru e eu carrego pra onde eu quiser. Agora a Ana Rosa tem que convencer ela de me acompanhar. Hoje meu Não, filho teve mas uma o crise de neném- existência porque eu não quis negociar com ele, eu ficar sem almoçar antes de gravar, pra ele poder ficar correndo na porta da escola, entendeu? E ele ficou, tipo assim, chateadíssimo. Sabe assim, poxa, cara, o que custa minha mãe ficar sem comer pra eu poder ficar correndo meia hora na porta da escola? Ela mais até tá difícil falando que essa tá precisando fase. perder um pouco de peso. O que custa, sabe? Não é? E ele Então, ficou. mas se ele fosse bebê, você enfiava ali e pronto. Mas realmente, não a tem fase muita de discussão. neném, assim, É foi porque fase de você privação tem de que sono, de alimentação. Você dispõe foi um muito do negócio seu punk. tempo, né? Sim. Então. De depender de outras pessoas, né? Às vezes você tá assim, você quer, sei lá, tomar um banho e lavar o cabelo, você precisa de alguém. Isso foi pra mim o mais difícil da maternidade. Não foi eu ficar sem dormir, não foi o ficar sem comer. Não, e assim, tipo, eu ficava ali o tempo todo em cima. Depois você tem 3 filhos, você não tem mais a opção de ficar ali. Não tem. Eu acho que a gente entende tá- também que tem coisa que é surto, né? Então eu acho assim. Ou não? Você fica sempre Eu acho que sendo o primeiro surtada filho mesmo. tem isso. A Tabata, eu já vi, ela é mais desencanada desde o primeiro. Tão conseguir desencanada que fazer foi o as aniversário do Dom agora, esse final de semana que passou. Tudo bem que quando for pro ar já vai ter passado já uns dias. Já mas vai ter passado uns dias. aí a minha menina foi brincar na festa do Dom, naquele escorregador, né? Tobogã. Daqui a pouco Meu o Deus. monitor veio correndo. Eu devo ter cara de bravo, não é possível. Porque ele veio desesperado. Mas desesperado. Não é por causa E da olhou- cara de brava, é porque a Ana Rosa tinha uma cabeça na cabeça dela. O meu marido falou assim, Ah, eu vi aconteceu a algo foto. com a Ana Rosa. Quando eu vi a Ana Rosa vindo, Chegou eu senti minha primeiro. pressão caindo. Não, foi um galo enorme. Foi. E ela assim, ó, põe gelo, filha. Tipo assim, vamos cantar que o galo canta, sabe? Assim. Inclusive, eu postei uma foto dela com um galinho dançando em cima. E eu não assim, sabia ó. se eu ligava pro SAMU, o que eu fazia. E ela assim, vai, já melhora, bota um gelo. Mas, gente, aí eu até falei sobre isso, eu postei sobre isso. Eu falei, gente, essas cicatrizes são histórias. Criança tem que brincar. Quando a gente põe muitos empecilhos, a criança fica aquela Nutella, travada. Quando você joga a criança num campo, suas crianças, você vai jogar num campo aberto, elas vão correr, elas vão brincar, não às vão vezes ter eu medo de até pisar na penso assim, grama. por exemplo, o José é extremamente alérgico. Sempre fica mais doente. Mas o menino nasceu, a gente não deixava ninguém chegar perto, quase que a gente dava banho de água mineral nele. Então, assim. Que loucura, gente. Não, assim, a gente. Você fez isso com seu filho lá, tá te representando. A gente era muito, muito neurótico. Primeiro filho. Segundo filho, você não tem aquele tempo que você tem pro primeiro. Porque o outro tá gritando, o outro tá gritando, o que você vai socorrer Nem que você primeiro, queira né? ficar louca, você não pode. Então, assim, mas eu as fui coisas assim, vão mesmo acontecendo. não tendo Ligava outros. o chuveiro e deixava o Elias lá, por exemplo. Quando ele já tava maiorzinho, né? Não bebê. Cheguei um dia e tava lá chupando a água do boxe. Aí eu pensei, nossa, o José eu teria internado. Né? E qual que você iria eleger, assim, os melhores momentos dos 3? Assim, até pra gente entender um pouquinho a personalidade deles, assim. Se você fosse escolher um momento muito marcante de cada um. Então, meu jeito mãe de ser com o José. Eu agradeço ter 3 filhos homens, porque eu acho que eu teria aquelas meninas que andariam com o cabelo desse tamanho. De qualquer jeito. Por exemplo, roupa. Eu vejo, os meninos não têm calça jeans. Eu tenho muita dificuldade de colocar roupa que aperta, camisa social, camisa polo, porque eu acho que incomoda. Assim, incomoda em mim, então eles não usam. Sim. Então é só calça de moletom. Então eu fico pensando, se eu tivesse uma... Às vezes a Tabata, a Ana Rosa ia bastante lá pra casa, a primeira coisa que eu fazia, tirava a roupa da Ana Rosa. Eu chegava na minha E colocava casa. uma roupa. Eu chegava na casa dela, a minha filha era um menino. Que eu olhava tirava aquela a roupa da minha calcinha filha. apertada, assim, a calça Leg. legging, né? Aí eu pensava, coitada. Ela tirava e Vamos colocava pôr uma bermuda. roupa muito Um boa. shortinho. Aí pegava lá uma roupa dos meninos. Chegava lá de Homem-Aranha. Tanto é que hoje, quando ela vai Não, lá, aí um ela dia fala, tava- mamãe, tem uma mala de roupa pra mim, por favor? Porque a tia Kessia troca. E aí a Tabata tem que mandar as A mala de soltinhas. roupa, manda soltinha. Até a Tabata teve um dia que levou e falou assim, não fica vestindo ela de menino. Porque ela chora, ela chega em casa e fala, mamãe, a tia Kessia tirou a minha roupa e colocou a dos meninos. Eu falei, Mãe, "Por hoje eu quê?" passei Porque o ela dia de achou Homem que- de Ferro, eu não gostei. Gente, é pelo conforto, queria. pelo conforto. Tudo pelo conforto. Mas conta pra Mas gente aí, alguma coisa engraçada. Veio um recadinho lá da escola, que eu não sei como que as mães entenderam outra coisa. Tava escrito lá, piquenique comunitário. Pensei, beleza, cada um leva uma coisa, né? Sim. Passei, fiz nada, né? Odeio cozinhar.
Passei na padaria na hora de ir e comprei um saco de coxinha. Só um saco de coxinha. Fui pro piquenique. Chegou lá, todo mundo estendendo a toalha. Pessoal com cesta. Teve uma mãe de menina que levou até uma florzinha. Colocou assim. Gente, aí ficou eu, meu marido e o José sentado na grama. Porque a gente não tinha nenhuma toalha. Comendo coxinha. Pessoal com suco. Eu falei, onde que eles entenderam outra coisa? Mas piquenique comunitário, eu Pra imaginaria, juntar todo tipo, mundo e pôr cada um levar um pouco? levar uma toalha gigantesca pra todo mundo sentar Juntar os junto, pratinhos. cada um levar um pouquinho. Eu entenderia isso? Eu também. É, mas aí sou eu, sendo mãe. Entendeu? Não, Sempre tudo bem, assim, tá perdoada, graças a porque Deus, gente hoje também... não tem que levar mais nada. Mas eu era aquela pessoa, detestava. Nem gosto de andar de bolsa. Então, levar fralda, levar coisa pra fazer o leite, fórmula. Nossa, gente, que trabalho. Nossa, eu sou tão prática, assim, ó, não da Ana Rosa, eu andava com uma mochila, nem era moda, porque a gente tá falando de 6 anos atrás. Hoje em dia tem aquelas bolsinhas, né, que as mães usam, tá na minha época, não era moda, você lembra disso? Eu andava com uma mochila que tem uns bolsos térmicos, tá, um térmico, então eu levava toda a aguinha quente, não sei, apesar que eu ensinei a Ana Rosa a tomar água natural. Essa é a melhor coisa. Porque quente... Fazer o leite direto. Ficava pensando naquela esquentar. loucura de repente aquecer, tem que ficar caçando loucura, água. gente, isso. Então, a água natural tá tudo certo. Leva uma água mineral aqui, tá tudo certo. Então, eu sempre levei mochila e tal. Agora, do meu menino, vocês não têm noção, eu fui comprar a mala pra ele, até na maternidade eu não levei, não. Eu levei uma mala normal de viagem. Não comprei aquela coisa do enxoval que todo mundo faz. Não comprei. Peguei uma mala mesmo. Mas é só o primeiro filho. O José, com 5 meses. Assim, até porque eu perdi o bebê, né? O primeiro. Então, quando eu fiquei grávida do José, eu fiquei 9 meses sem fazer nada da vida. Porque eu tinha tanto medo de perder o neném que eu ficava deitada. Eu fiquei 9 meses, assim. A médica chegou um momento que ela falou assim. Primeiro, ela pediu repouso, pelo histórico. Quando deu uns 3 meses, ela falou assim: essa é vida normal. Mas você não conseguia? Não, gente. Eu só andava no banco de trás porque eu tinha medo de bater o carro e bater a barriga. A gente agora de início. Tá explicado também o motivo da pediatra lá na frente. Não, a gente não fez nada. A pediatra não compreendeu. Tô chateada com essa pediatra, porque a pediatra do meu filho é maravilhosa. Inclusive, eu infernizo a vida dela até hoje. E sabe uma coisa que ela fez muito legal? Ela me passou na época, olha só, que amor. Eu era mãe de primeira viagem. A primeira consulta do Dom, ele tinha 4 dias. Eu saí do hospital no dia, no outro dia eu fui pra pediatra. Então, eu queria orientação. Eu queria saber o que era crendice, o que não era, o que era certo, o que não era, o que dava cólica, o que não dava. Ela me passou o WhatsApp dela. E falou, se você achar assim, essa pergunta é idiota, não é idiota. Mas eu não vou perguntar isso pra ela porque ela vai achar que eu sou mãe tonta. Não, você não é mãe tonta. Manda mensagem. Pode falar. Eu mandava áudio. Às vezes ela mandava assim, Melinda, não, fica tranquila. Sabe, por exemplo, assim... A formiga passou em cima dele, mas não tem problema, você entendeu? Porque eu fiquei nesse tipo de neura. E ela foi quem me livrou da internação psiquiátrica. Porque qualquer coisa que acontecia, eu corria pra ela. E ela foi muito solista. E até hoje o Dom passa uma certa frequência. Essa primeira pediatra que a gente teve, ela passou o WhatsApp. Eu acho que esse foi o arrependimento dela. Aí ela mudou o número e mudou pro Rio. Aí depois eu não sei. Mas, não, hoje a gente tem uma pediatra maravilhosa que eu conheci quando eu tava grávida do Elias. Que aí eu já tinha sido expulsa da outra pediatra. E aí o José é muito doente. A cada 3 semanas, mais ou menos, a gente tava internado. Aí eu falei pro Gustavo, nossa, como que vai ser? O neném vai nascer, não tem nem pediatra. A gente não sai desse hospital. Ele ficava internado mesmo com bastante frequência. Muito. Aí veio essa pediatra atender, né? Ela era de pronto-socorro. E aí ela falou assim, você tem que levar ele na pediatra, mãe. Eu falei, não tenho. Aí ela falou assim, leva lá no meu consultório, anota o WhatsApp. Eu... Caiu na minha. Próxima. Não, mas assim... Próxima vítima. Mas, gente, é a doutora Regina Pimentel. Ela é maravilhosa, maravilhosa. Nossa. Ai, que e assim, também eu sou mais controlada, lógico, né? Já tinha um pouquinho mais de experiência. 3 filhos, né, gente? Já sabe muita coisa. Mas aí, e do segundo filho? Qual foi a coisa, assim, um episódio engraçado que aconteceu com Elias? Então, acho que o mais engraçado foi pouco depois do desfraude. Já começou a rir antes de contar. Pouco depois do desfraude, assim... Pouco não, ele tinha uns 2 anos e pouco. Aí a gente foi fazer xixi, a gente ia sair de viagem. Aí ele fez xixi, eu falei, agora a mamãe. Aí eu desci a tampa, aí ele, não. Tipo, ele não falava muito, né?
porque ele tem apraxia da fala. Hoje já tá super desenvolvido, mas na época, pouquíssimas palavras. Aí ele fez o gesto pra eu fazer em pé. Aí eu falei, não, a mamãe não tem piu-piu. Aí ele, não? Como assim, né? Aí eu falei, não. Aí ele puxou minha calça assim, ele viu ele, oh, não! A mamãe perdeu o piu-piu. Aí eu falei, não! Eu nasci sem. Não, filho, não tiraram, não. E ele assim, ó, meu Deus, ele nasceu sem. Meu Deus, como que a mamãe nasceu sem Nossa, ele piu-piu? ficou muito desesperado. Meu Deus. Porque acho que ele imaginou, gente, eu Que uso pra loucura. tanta coisa, eu faço xixi, eu tenho vários. Como é que ela tem? O que ela faz? Nossa, que loucura. Imagina na cabecinha dele, né? Como funciona isso? Ou por onde a mamãe faz xixi? Por onde? Nossa, Às vezes tá gente. pensando até onde. E o Paulo? Posso ver? E o Paulo, qual foi? O Paulo, acho que recentemente... Terceiro filho, né, gente? A gente não lembra tantas coisas. Recentemente veio um bilhete da escola falando que o Paulo, que eu tava colocando, que o Paulo resolveu comprar lanche na cantina agora. Ele não quer levar lanche de casa. E aí ele tava usando dinheiro para contratar as pessoas para fazer as coisas para ele. Então ele falava assim, ó, quer R$1 para buscar uma água para mim? Visionário. Eu tô Gente, o Paulo é chocada. empreendedor. Ele tem 5 anos. Vai ser um empresário. O Roberto Justo começou assim na escola. Gente, ele contrata, ele terceiriza. Quando o José tinha uns 5 anos, ele leu o livro. O José alfabetizou com 4, sozinho. Então, quando ele tinha 5, ele já lia bastante. Nessa fase, o José é autista, mas ele tem alto rendimento, né? Então, quando ele tinha 5 anos, o hiperfoco dele era ler. Então, ele lia... Como você máximo... descobriu que ele era autista? Faz pouco tempo, né? Faz 2 anos, assim, oficialmente. A gente tinha lá uma desconfiança, mas como tudo foi indo bem, a gente... Não tinha uma preocupação com relação a... eu achava, assim, que ele era muito inteligente, talvez superdotado, mas não achava que tinha um laudo de autista. Sim. Notava algumas coisas, por exemplo, ele é uma criança que conversa muito. Ele conversa com todo mundo. Mas, por exemplo, ele não consegue ali fixar uma amizade, formar um vínculo. Então, tinha algumas coisas assim. Tinha mães na escola que tinham filhos autistas. E, às vezes, elas falavam assim pra mim. Ah, nossos filhos autistas? Então, assim, as mães já estavam vendo. As mães identificavam características porque que pra você... depois que você tem um laudo, que você começa a entender, acho que você realmente olha para outras crianças... identifica facilmente. Eu passei a ter essa visão também depois. Mas o Elias, ele tem apraxia da fala. E aí, toda vez que a gente ia para algum... E assim, eu ficava pensando, será que ele tem algo mais? Porque não falava, né? Então, a gente foi em todos os médicos. Foi milhares de neurologistas, um monte de terapeuta. E aí, toda vez tem que fazer a anamnese da criança. E aí, faz a anamnese da família também. E aí, quando vinha, que eu entregava o histórico para os profissionais da saúde, eles falavam, olha, mãe, você está olhando para o filho errado. Que loucura. E assim, foi mais de aí foi um profissional falando, outro profissional. Aí, o último neuro que a gente passou do Elias, ele falou assim, ó, mãe, esse seu filho não tem nada. Ele só não fala. Mas ele não tem nem problema de desenvolvimento. É só, simplesmente, o cérebro não manda a coordenação para a boca. Mas tudo está perfeito. Olha o outro filho. E eu pensava, gente, só porque ele é inteligente, né? Tipo, e aí, na hora de fazer, pediram para fazer uma... Aí, como eu insistia muito no Elias, pediram para fazer uma avaliação neuropsicológica. E aí eu pensei, vou fazer do José também. E como todo mundo falava, olha, você tá olhando pro filho errado, você tá olhando pro filho errado, eu falei, vamos fazer do José primeiro. Que é Mas super você caro. sentia que podia ter alguma coisa? Você achou que foi mais desencargo? Não, foi mais mesmo? desencargo, porque eu pensei, vai que tá todo mundo vendo uma coisa que eu não estou vendo, né? E aí ele fez a avaliação e aí deu o grau de autismo. Assim, deu que ele tinha um QI elevado, talvez por isso que é difícil de identificar, né? E assim, como ele fala muito, ele conversa com todo mundo. Ele conversa sobre comunicação. Aí eu pensava, Parte gente, não é social dele era muito possível tranquila. que ele é autista. Ele conversa. É que a gente tem uma visão errada sobre o autismo, uma visão né? errada. A gente acha que autismo ele não desenvolve, Mas, na verdade, lógico, não é assim. chegou o laudo. Algumas características
marcantes de alguns casos que a gente acha que é um padrão, né? Pra É, qualquer quando autista. chegou o laudo, me deu uma tristeza, assim, né? Bate aquele primeiro... Mas depois, foi a melhor coisa que aconteceu, porque explicou muita coisa que acontecia. Tipo, a gente trocou muito de escola, porque muitas coisas davam errado. E aí chegou uma hora que, assim, eu troquei tanto de escola, que eu pensei, meu Deus, será que eu que tô fazendo... Tô vendo as coisas, tô fazendo tudo errado. Você E aí, passou a entender, né? Várias e aí, coisas. quando veio o laudo, explicou muita coisa. Uhum. Eu falei, poxa, se eu tivesse lá atrás, eu teria agido diferente, né? Então, foi bom. Então, hoje, muita coisa, por exemplo, que às vezes você acha que a criança está sendo levada, você entende que está ali dentro do espectro, né? Então, até para o jeito de direcionar a educação. E você sentia na escola, eles te davam algum sinal, algum feedback com relação a isso? Ou de te orientar a procurar alguma coisa? Ou na escola também você sente que Então, passou na desapercebido? escola, passou desapercebido. O que, assim, a minha questão com a escola sempre foi a questão de amizade. Porque, apesar dele conversar, ele nunca fixava... Por exemplo, hoje, as crianças fazem muita festinha que convida só alguns amigos. Uhum. Então, a criança que tem dificuldade de socializar, Ela não tá, ela tá não fica numa ferrada. panelinha. Porque ela não vai em nenhuma festa. Sim. E aí, isso acontecia com a gente. Tinha essas E aí, me dava uma tristeza tão grande. Eu pensei, gente, a gente não vai... E aí, você vê o comentário das mães indo em outra festinha, fotinha ali e tal. E seu filho E não tá incluído não, a gente não tava em naquilo, em nada. E aí, troquei... Eu falei, vamos pra outra turma, né? São essas mães que estão fazendo bullying comigo, mas na verdade não é. Mas, de verdade, eu só faço festa pra todo mundo. Porque... eu pensei, também, gente, eu acho muito sempre cruel vai ter... É cruel, quando é você cruel, deixa uma porque criança de fora, quando né? você faz uma festa desse nível, aquela criança excluída, você tá ferrando a vida dela. Porque aí que ela... Porque a festa é esse momento fora da escola que às vezes faz formar uma amizade. Eu concordo com você que essa questão de ou faz e convida, né? Tipo, tentando fazer ou uma coisa simples, pelo menos, mas pra não excluir, né? Porque eu sinto muito isso, assim, eu penso muito nisso. Como eu já falei pra vocês, eu tenho várias questões com essas coisas de traumas e tal. O Dom, ele é super sociável. E ele, tipo assim, legalzão. Então, ele tá sempre no meio das panelas. Sempre que tem, assim, uma festa de uma panela aqui, uma festa de uma panela ali, ele tá sempre no meio. Ele é convidado pra muita coisa. E a gente fica muito feliz com isso. Ele fica muito feliz de participar. Mas eu nunca consigo deixar de pensar na criança que não tá nessa panela. Quando Que tem, é o às caso vezes até do não é nem José, festa, então, às vezes né? uma coisinha pequena, uma reuniãozinha ali que fica uma criança de fora. Porque eu imagino como seja pra criança, eu imagino como seja pra mãe da criança que fica assistindo. Que sabe aquela reunião das mães legais, felizes, junto com as crianças felizes, e ela fica de fora. E eu acho realmente uma coisa E muito tem cruel. mãe que não pensa assim, né? Pelo jeito, lá na escola que ele estudava antes, não tinha isso, ninguém Não, olhava. não só naquela escola, em outra escola. Em outra escola. Mas, depois do laudo também, acho que isso dá um alívio. Um alívio, né? Uma tranquilidade. Que coisa, né, gente? Isso fala muito também sobre essa questão do laudo Ah, tardio, uma né? coisa legal, assim. Porque a gente recebeu o diagnóstico e aí a gente conta pra ele ou não conta? Sim. Porque você fica... Será Isso que ele foi vai... recente. faz 2 anos, né? Tá. Que a gente recebeu o laudo. Eu posso falar uma coisa? Logo que ele foi diagnosticado, que ela falou, conta pra ele, eu não conta. Você já vai contar sobre isso. Mas o mais engraçado foi o dia que ele olhou pra uma... Eu não me lembro exatamente se era minha irmã, mas foi alguém que estava na minha casa. E aí o José Mauro chegou e falou assim, oi, eu sou o José Mauro. Sabia que eu sou autista? É isso aqui. Entrou na apresentação dele. Entrou. O pitch de apresentação dele já Entrou, tinha. ele introduz Mas isso olha já. como é importante. Aí a gente foi numa médica. Gente, que eu tenho certeza que ela é autista. Agora eu já sei identificar. Eu bati o olho, assim. Ai, meu Deus. E aí eu entrei e falei assim, olha, eu não falei ainda com ele que ele é autista. Ela vira, fala, quanto tempo você é autista? Tipo, Assim? aí ele virou e falou assim, eu sou autista. Não que você é autista. Até quanto tempo você é autista, não. Há quanto tempo você descobriu que você... Há quanto tempo sua mãe descobriu que você é autista? E ele Foi a assim, pergunta. Agora, Na hora eu olhei e eu acabei de falar. nenhum tato, né? Acabei de Aí falar ele que não virou, sabe. mas ele... Eu pensei, cara, não tinha falado nada, não tinha nem feito introdução, né? Ele virou todo feliz, ele falou, eu sou autista. Ele ficou feliz? Aí ela falou assim, você é? Aí ele, nossa, eu fico muito feliz. Eu sabia, eu já pesquisei. Aí ele, eu sou grau 1, né?
Ele já tinha pesquisado. Que loucura, gente. E assim, eu não sabia que ele tinha pesquisado. Ele falou assim, eu já li muito sobre isso. E, nossa, isso explica tanta coisa pra mim. Gente, Ele tá com quantos Ele anos? tinha também 7 anos e sentiu que ele se meio. encaixou em várias coisas no momento que ele entendeu, né? Ele tinha 7 anos e meio. Ele falou assim, isso explica muita coisa. Vou falar pra vocês. Ana Rosa, eu não sei se eu falei no episódio anterior, né? Mas se eu falei, vocês me desculpem, porque a gente vai gravando, assim, a gente acaba esquecendo. A gente fala tanto, né? Mas eu comentei que a Ana Rosa foi passar na psicopedagoga, né? E aí, na hora que a gente tava conversando com ela, quando finalizou, na verdade, ela passa algum período, depois vem aquela resposta, aquele laudo, né? Sim. E aí, num dos laudos lá, ela comenta, assim, que o grande problema da Ana Rosa hoje não é sobre a Ana Rosa, é sobre o pai da Ana Rosa, por tratar a Ana Rosa como bebezinho. Porque a Ana Rosa estava com uma dificuldade de alfabetização. Então, a gente começou a investigar com medo de, sei lá, talvez não um autismo, mas um TDAH, Alguma coisa que alguma tivesse coisa, ali, como ajudar ela de outra forma. E a gente ficou preocupado, então a gente foi procurar. E aí o laudo foi o papai que mima a filha. Muito e aí, amigo. no final, a doutora falou, a psicóloga, né, ela virou e falou assim, olha, e eu indico para que o pai faça uma investigação para ver se você não tem TDAH. Imagina, gente, o Rodrigo agora, depois de 40 e poucos anos, Vai explicar muita vai- coisa. O que explica, ele vai falar, nossa, agora eu entendi. Eu já tinha pesquisado explica sobre isso e muita faz muito coisa. sentido. Gente. E essa questão, às vezes a gente aqui, você que tá ouvindo, assistindo a gente, tá vendo alguns comportamentos no seu filho e às vezes fica lutando contra, achando que Que é um grande problema. Não, mas, ó, o Enquanto José, que o a problema é primeira não saber coisa- e não poder ajudar, não né? Não saber investigar, o que né? precisa Não é ser feito. procurar pelo em ovo, né? Mas a gente, entendeu? Você Saber. não ama seu filho, você não quer pra ele desenvolver, pra ele socializar. Então você precisa investigar, você precisa ver, né? E como que você, depois que passou tudo isso, tal, hoje, com essa loucura toda, porque eu sei que os meninos fazem terapia, né? E fora as atividades físicas, isso, aquilo que eles fazem tudo, encaixar isso no mercado de trabalho. Porque hoje você tem o seu escritório, hoje você conta lá com 13 colaboradores, é isso? Eu tô 13, enganada? 13 colaboradores, né? Boa, patrocina a gente, que essa é a luz. Direcionamento agora de pouco tempo, né? Cerca de um ano que você direcionou para a área específica que você queria. Isso. 13 anos, assim, durante uns 11 anos e meio, mais ou menos, eu fazia um pouquinho de tudo e não ganhava nada. Assim, tinha mês que ganhava. O que acontece muito Teve um nessa mês área, ou outro, né? assim, tipo, ganhou no horário altíssimo. Um mês, ficou 6 meses sem ganhar nada. Você né? atuava em todas as áreas da Atuava parte em de todas as direito. áreas. E aí, direcionei só para um público e realmente é a diferença. Porque Especializou, todo mundo né? começa a te procurar, né? Qual que é a área Você vira mesmo? que referência você Trabalhista. né? Trabalhista. É Isso. a parte, no meu caso, né? E que também tem com a pandemia, tem expandiu. funcionário, né? Então, no meu caso, é ela que me ferra. Viu? Já pegue o contato da Cassie, se vocês precisarem. Mas com a pandemia também ajudou que, como ficou tudo muito digital, as audiências se tornaram digitais, online, né? Então, eu consegui expandir para o Brasil inteiro. Assim, hoje eu estou são 24 tribunais. Hoje eu já estou atuando, acho que em 19. Olha Nossa. Então, assim, minha meta é chegar aos 24, né? Uau, que arraso. Então, quando você fala que você até comentou com a gente, né, a respeito do seu projeto de expansão a nível nacional, já é uma coisa que está muito próxima, não é um sonho futuro longo, é um futuro próximo. Próximo. Antes, a única região que eu não estava era no norte. Mas ontem eu Olha! iniciei o primeiro processo em Manaus. Fiz a abertura do show do Calypso e já lancei o meu escritório lá. Que Gente, bacana, muito legal. parabéns, Kessia. E aí, administrar tudo isso com as Tudo crianças? Então, o junto. digital te ajudou bastante, né? A parte do tudo online, né? Assim, nesse último ano, tem exigido muito de mim a profissão. Então, as crianças estão bem terceirizadas. Nesse último, não tem como. Falar assim, não tem como. Você vai abrir mão de alguma coisa. De alguma coisa. Até porque você comentou também que você cuida também de mais 3 pessoas, né? Então, são 6 pessoas ali pra gestão ali, né? Hoje eu tô mais na gestão de tudo, de escritório e de casa. Eu consegui estabelecer uma rotina. Por exemplo, lógico, eu participo, vejo. Chego no final do dia, vejo se as tarefas estão feitas, vou em todas as reuniões da escola. Mas, por exemplo, o grupo das mães do WhatsApp. Gente, não consigo. São 3 crianças. São 6 grupos, na verdade, porque são 3 da mãe e 3 da escola. Não consigo acompanhar, assim. Mas é que tem um grupo da escola e um grupo grupo que da as mães escola, fizeram que a sem a escola?
Sim, Isso. pra falar de coisas que a escola não precisa Mentira, saber. falar mal da gente. escola. Sempre tem o melhor grupo, inclusive, Eu não sempre. tô nesse grupo. Deve ser porque eu defendo a escola. Mas aí, segue. Não, na verdade Mas tem esse grupo. Só não colocaram você. Só não colocaram você, com entendi. certeza. Pode perguntar. Eu fiquei quis- excluída. Vocês entenderam que hoje a finalização do tema foi a humilhação da Tabata. Foi de Mas, ó, por começo ao exemplo, fim. dá umas bolas fora. Ontem teve reunião na escola do José. E aí, a coordenadora falou assim, amanhã, você não vê o grupo essa semana? Ainda bem que eu sou sincera. Eu falei, não vi. Eu falei, Não vi. Ai, Ela, que aí então, ontem porque você era não para as foi. crianças hoje terem vindo da sala do Elias. Ter vindo de vermelho, ele chorou. Eu, E como que você fica, assim? a Que nem vida que chegou essa segue. informação. Tipo assim, Não, não eu veio, falei- acabou. Bom, cheguei pra ele e falei assim, você não recebeu também o comunicado, Elias, que tinha que ir de vermelho? Tem que ajudar a mamãe. É a vida. Não, mas porque tem que ser mais leve, porque realmente é muita coisa, né? É muita coisa. E às vezes é um negócio que ele passa. Mas eu tô falando assim, falando, tá? Porque não sou, assim, essa pessoa. Assim, Eu errei uma vez a apresentação do Dom em 20 minutos. E foi um negócio muito assim. A escola mandou uma notificação, na outra notificação mandou um outro horário de uma apresentação. Eu guardei aquele horário e falei, 4h20, 4h20. E a apresentação dele tava marcada para as 4 horas. Eu quase não assisti a apresentação de balé da Ana Rosa, que foi agora dia 14 de outubro. Eu comprei o ingresso, porque assim, a apresentação de balé da Ana Rosa, todos os anos acontece esse espetáculo e eu compro pro pessoal da minha casa, né? Para meus pais, para minha irmã, meu cunhado e tal, enfim. Aí eu comprei, são 7 ingressos no total que a gente acaba comprando. Aí eu comprei os 7, tudo certo. Todas as vezes eu compro na bilheteria ou na própria escola. Esse ano foi pelo site, né? Comprei pelo site, maravilhosa, imprimi, cheguei, entreguei para todo mundo, minha irmã não consegue entrar. Minha irmã não consegue entrar. Minha irmã olhou e falou assim, Tabata, isso aqui é pro dia 8 de outubro, hoje é dia 14. Tive que comprar tudo de novo lá e agora sem desconto. Foi assim, gato. Comprei quase. E ainda, por sorte, tinha as últimas poltronas, porque são 7, né? Tipo, comprar 7 de Uma novo. galera. Por sorte, acho que tinha umas 30 e poucas poltronas no mezanino. Eu tive que assistir do mezanino. Se acontece, acontece, né? Acontece, Mas eu ia mas deu chorar certo. muito se eu não conseguisse assistir. Eu ia chorar muito. Nessa apresentação, sim. Mas já aconteceu de eu perder uma feira... feira do folclore, feira de sei lá do quê. Tipo, de repente, passar correndo na escola e não ver o que tá eu já acontecendo. fui Já aconteceu. em todas. Todas. Tipo assim, vai ter uma reunião pra definir qual vai ser o cardápio da Feira do Milho. Eu vou. E eu perdi Não. uma apresentação dele que eu cheguei no fim. Por conta desse desacordo de informação. Que a escola mandou uma coisa, depois... mas aí o cronograma vai ser assim. Mas a feira vai começar às 4h20. Mas a apresentação dele é 4 horas. Eu fiquei nessa do 4h20. Quando eu cheguei, ele tava encerrando a apresentação. Eu peguei o fim. Eu não superei até... Não, tô com vontade de chorar agora. Eu não superei até hoje. Não superei e eu fiquei indignada. E se você não fosse da área trabalhista, eu ia te procurar agora pra gente processar a escola. Eu fiquei indignada. Eu não consegui... A professora veio me acolher, porque eu fiquei assim, gente, de verdade. E ele? Como Eu ele senti ficou? a queda de pressão, eu senti assim, me senti a pior pessoa da terra. Eu fiquei arrasada. Minha mãe não sabia o que fazer comigo. Porque eu Mas não você me conformava, eu fiquei meses. Ele teve que me consolar. Eu chorei no carro. Depois eu lembro que eu tinha que comprar ração pro meu cachorro. Eu fui aos prantos no carro até a casa de ração. Eu cheguei lá deformada, daí eu abri a porta do carro, peguei o Dom pela mão, falei, filho, a mamãe teve uma confusão de horário. Eu queria muito, eu me programei pra ver a sua apresentação. Tudo bem, mãe. Falei, tá tudo bem de verdade? A mamãe sente muito de verdade. Você é minha prioridade. Eu te amo. Se eu pudesse voltar atrás, a mamãe estaria lá. Você tá bem de verdade? Eu tô bem, mãe. Falei, você perdoa a mamãe por não estar lá? Eu perdoo, mãe. Porque na hora que acabou a apresentação, ele virou pra mim e falou assim, mãe, você não viu? Você não tava aqui? Gente, Cortou o coração. não vou nem terminar o assunto. Porque eu fiquei pra... Eu, de verdade. Eu choro Saindo até daqui, hoje. saindo daqui, ela já vai para uma terapeuta já. Mas você sabe que uma vez eu vi uma postagem, umas pessoas falando em redes sociais de o quanto é importante você, pelo menos, participar de uma apresentação do seu filho no ano. Porque ele pega do infantil até o 3º ano do ensino médio. Se você participar de quantas apresentações ele tem? Se não me engano, são 12, né? Se pegar uma no ano, se pegar do infantil até o 3º, se eu tiver errado, vocês fazem o cálculo. Ele Na vai verdade, ter muita memória da afetiva primeira disso. série, da primeira série até o 3º ano, são 12 apresentações. Por exemplo, 12 do Dia das Mães, 12 do Dia dos Pais, 12 do Dia da Família, 12 da Festa Juninas. Se você parar para pensar, o que é 12?
né? É pouquíssimas Pra vida apresentações inteira do pra seu uma filho vida escolar, toda. é Então, pouco. assim, é muito importante, sim, participar pelo menos de 36. No caso dela, já faz aí a conta. 36. Se fosse agora, ao invés de 3 idosos, 3 crianças, misericórdia. É que o Nazaré. idoso não apresenta, Ela ia né? arrumar um emprego na escola e ela ia ficar lá. Não, mas Ai, assim... que ótimo. Antes eu passava realmente muito tempo com as crianças e nunca tive nenhuma reclamação. Desde quando eu comecei a trabalhar muito, já ouvi várias coisas. A mãe não está presente. Apesar assim, de ir em todas as apresentações. Você sente esse julgamento das pessoas? Total. E eu recebo muito julgamento de mães. E alguns muito eu deixo complicado, passar, né? outros não. Porque, como eu falei no episódio passado, eu não lido bem com críticas sobre a minha maternidade. Eu não aceito mesmo. Se você não faz parte da minha vida, então você pode esquecer. A patada vai ser certa, não tenha dúvida disso. Quando vem de uma família, uma senhorinha de idade, uma pessoa assim, você dá uma relevada, guarda um rancor e deixa passar. Mas nem sempre funciona assim. E mesmo quando você tá tentando fazer tudo certo, às vezes você recebe umas críticas, principalmente às vezes de outras mulheres, assim. E você fala, gente, que mundo que essa pessoa vive? Por que eu tô escutando isso? Né? Sem se preocupar, porque tem mães que falam assim, ai, dane-se, não fiz mesmo. Cara, eu sou uma pessoa que, assim, às vezes Gente, se eu acho que martiriza você faz de o que verdade. dá, entendeu? E assim... Já vou até pedir pra você, aproveitando tudo isso, pra você deixar aqui uma frase. Você falar, acho que tem que fazer o que dá mesmo. Deixa aqui uma frase pra gente ou alguma coisa pras mães que estão Você acha nos que assistindo. A dica sobre a sua maternidade, trabalho e tal, assim, olha, é isso aí, faz o que dá. O que você acha que dá pra deixar aí pras meninas que estão nos ouvindo? Olha, eu sou péssima de criar uma... Não, mas Olha, eu acho que a gente tem que fazer o que a gente puder da melhor forma. E é o que dá pra fazer naquele momento. Eu fiquei 5 anos lá com até o Paulo ter uns 4 anos, assim, dedicando full. Foi ótimo. Agora, vou seguir e tô dedicando no escritório. Tem dia que eu chego... Tem dia que eu vejo as crianças só de manhã. E vou ver no outro dia de manhã. Chega em E às casa, vezes eles chega a tão passar a dormindo. semana, assim. E aí tem fim de semana. Fim de semana eu não trabalho, não tem audiência, não tem cliente para atender, geralmente. Me dedico bastante às crianças. Eu falei, gente, é o que dá. Minha mãe voltou pro mercado de trabalho. Eu tinha 9 anos. E ela trabalhava muito, muito, muito. Eu pensei, não queria ser traumatizada por conta disso. Super entendi que ela precisava trabalhar. Nossa vida melhorou Sim. quando ela começou a trabalhar. Eu falei, ninguém vai morrer, entendeu? Tô ali, tô acompanhando de perto. E tem fim de semana que eu também tô muito cansada, logicamente. Mas eu faço, assim, o meu melhor. o momento que você tá com seus filhos, você tem tempo de qualidade, né? Então, talvez seja isso, né? Mas é muito mais sobre isso, né? É. Sobre não a quantidade de tempo, mas a qualidade Mas assim, eu não de fico tempo. com a consciência pesada. Às vezes o pessoal fala, eu não me sinto mal. Eu falo, tem que ter uma... Como mãe, você é criticada, mas você deixou o escritório. Sempre, né? Do escritório você é criticada, você deixou as crianças. Como esposa, Tipo, né? você Vou viajar. Viaja, eu gostava. A gente sempre viaja, né? E as pessoas falam, você não fica com dó das crianças? Eu falei, não fico, não. Porque Eu na hora faço que uma eles... viagem com eles Não, também. porque não deixa eles presos na corrente, E né? outra, Eles tem ficam viagem soltos. que não se faz com criança. Não, Não e dá. outras Criança vai ficar vendo coisas. estátua. Vocês saem bastante, vocês passeiam bastante. Tem aquele final de semana com as crianças, Sim. brincando e tudo mais. Chegando à noite... E tem outra vantagem também, eles são 3, né? Eles não ficam sozinhos. Pois é. O filho único fica sozinho quando você vai viajar. Então, Só. gente, essa é a Agora, vantagem arranja de ter arranja filho. É que mais assim, Eu vou Ah. deixar lá na sua casa, Ana Rosa. Pode. Pode deixar Pode. lá. mas essa é a diferença de... Ai, opa. Esse é o problema de quem não tem escadinha. Porque hoje, por exemplo, um filho só. Às vezes você tá morta. A criança quer brincar, você tem que ir, né? Aham. Porque, e assim, você não tem opção, porque senão ele vai ficar sozinho. Mas, Eu me pego aos 33 anos brincando de pega-pega. Os meus vizinhos devem achar que eu sou completamente louca. mas hoje as crianças... Não, Agora pega-pega que na minha o- casa é pra sair pegando as coisas mesmo. Na Rosa, pega aquele chinelo que você largou lá. Na Rosa, pega aquele casaco. Na Rosa, pega, Nossa, pega. É esses tipo dias eu isso, falei, vou tem esse pegar também, tem esse você. também. Lá em casa tá na fase do Pokémon. É Pokémon, Pokémon, Pokémon. Tudo é Pokémon. Aí, esses dias, tem mais de 1000 cartinhas. Ela fica espalhada pela casa inteira. Pela Primeiro casa andar, inteira. Ela tem segundo 3, andar. né, gente? Só no assim, não é quintal. momento de ostentação, é porque ela tem 3, tá, gente? 3. Imagina. Aí, esses dias, catando as cartinhas, eu falei, gente, aquela música, Pokémon, tem que pegá-los, eu sei. Vamos brincar de capturar Pokémon, carente. né? Vamos brincar de capturar eles, mãe, não vai colar. Não vamos juntar a carta agora, não.
E como que eles são, assim, do geral? O seu mais velho já tá na fase do tipo assim, eu sou adolescente, eu sei das minhas coisas, ou ainda não? Eles brincam muito, eles são muito unidos. Até essa semana eu falei, gente, não precisava nem de 3 camas. Podia ser todo mundo junto. Não, eles dormem eles são muito unidos, muito Que unidos. belezinha. E agora que o Paulo tá com 5, que ele já faz muita coisa, já tem independência em vários campos, assim. Eu falei pro Gustavo, nossa, às vezes a gente assiste um filme e ninguém vai lá. Ninguém vai. Ninguém quer ficar falei, mais cadê com as a crianças? gente. Cadê eles? Não quero E aí eles brincam mas entre é sobre eles. isso, né? A gente tentar aproveitar todas as fases, sem culpa, né? Que foi o que você falou aqui, não ter culpa. E porque passa. Passa. Agora eles não querem mais, né? Essa coisa, por exemplo, da cama compartilhada. A Ana Rosa começou a voltar pro quarto, porque a Ana Rosa teve uma... Em outro episódio eu conto sobre, mas a Ana Rosa teve roséola. E aí, depois disso, ela teria problema de ter febres altas e convulsionar. Então, hoje eu fiquei com muito medo e comecei a levar ela pra minha cama. Ela já dormia sozinha na cama dela, ela tinha 1 ano. E aí, eu trouxe ela pra minha cama. Aí, depois, eu resolvi, vamos colocar ela pra cama dela. Agora, o pai que pede. Rodrigo chega e fala assim, vai dormir aqui sem o papai? Filhinha, vem dormir com o papai. Aí, ela vai pra cama pra dormir com o Rodrigo e dorme abraçada com ele, tá? Não é com a mamãe, não, com ele. E ele que leva pra caminho. Leva. Aí, um dia eu conversei com o Rodrigo, falei, mas Rodrigo, ela tá ficando mocinha. Ele falou, ainda não está, ela só tem 6 anos. Na hora que ela ficar mocinha, ela vai avisar que não quer mais dormir. E aí já passou. Chega um momento que eles não querem. Que a gente incomoda eles também, né? Sim, eles já... Eu sentem quero que eles não ver quando precisam. chegar esse tempo com a Tássia. Mas assim, uma hora ele vai fazer seus 35, 40 anos, não vai mais precisar de mim, de fato. Mas você sabe que eu me policio muito pra, assim, eu tenho vários surtos internos e por fora tá sempre tudo bem. E às vezes eu quero muito fazer uma coisa pra ele, mas eu falo assim, ele tem tantos anos, ele tem que fazer. E aí vai fazer você. Não, Dom, agora não dá. Não, vai lá, sim. É que às vezes você a gente pode, faz as sim. coisas, não é nem pra evitar, é pela agilidade. Por exemplo, brinquedo. Muitas vezes você guarda o brinquedo Pra ser pra mais organizar rápido. a casa logo, né? E eu me policio muito, porque se deixar, chega em eu alguns faço momentos que aí tudo quando pra você ele. pede pra guardar, a criança não quer guardar. não quer guardar. Igual outro dia, eu cheguei e falei, agora vocês vão guardar, gente. Vocês têm idade suficiente, vocês vão guardar tudo. Senão eu vou jogar fora, eu vou doar. Aí, começaram a guardar. Lentamente. Chegou na metade, eles, mãe, pode doar? Pode dar o resto. Eu falei, gente, eu vou doar tudo, Isso tudo. me lembrou alguém me contando uma história, né? Dom é assim. Não funciona. Se eu chegar e falar Eu assim... doei tudo. Filho, eu vou colocar esse saco aqui, porque E assim, tudo sabe que o que você eu não fiz? guardar, eu dou. Eu coloquei tudo no saco, sem olhar, porque eu pensei, vou ter dó de alguns. Não posso ter dó. Sim, Coloquei eles falaram que pode doar. tudo, fechei. Falei, não vou olhar. Entreguei lá na igreja. O Dom é assim, vai doar, mãe? Eu lembro dele assim, um dia olhando pra mim, eu falei, tudo que você não recolher, eu vou doar. Pus o saco pendurado assim, vim bem ameaçadora. Coloquei assim, na cadeira e falei, quando eu voltar, o que tiver no chão, eu vou doar. Aí ele voltou e falou assim, mãe, Pode você doar. vai doar pras crianças que não têm brinquedos? Eu falei, vou. Pode guardar tudo então, mãe? Eu te ajudo a pôr no saco, vamos doar. Ele não queria guardar. Aí tudo que eu falo pra ele que é pra doar, ele fala, tá bom. Doa. Eles falaram isso pra mim também. Falaram, mãe, tem muito mesmo, né? Vai ficar mais Doa. fácil depois. Passada. Enquanto isso, a Ana Rosa lá, com as 13 bonecas dela, que todas têm nomes e sobrenomes, com a dificuldade. Mas não é porque eu compro não, tá, gente? É porque ela ganha das pessoas. As pessoas olham pra ela e falam, ela tem carinha de que gosta de boneca, que gosta mesmo. E não tá são lá. brinquedos, são filhos. São filhos. Ela não vai se E ela desfazer. já me perguntou uma vez se eu doaria ela. E a Tabata assim, ó, mas eu ia ganhar o quê? Gente, o papo tá maravilhoso, mas a gente vai precisar encerrar depois dessa, que quase a Tabata doa, filha. Tem muito assunto ainda. Tinha Quase que ficou pra mim. Ó, eu não posso brincar com doação, não, porque o Gustavo, o marido dela, fala. Assim, Nossa, deve ser- o Gustavo, ele queria muito mais um filho. Ele queria muito mesmo. E aí eu falei, pra mim não dá mais. Ainda mais nesse ritmo que eu tô na vida hoje, né? Sim. E aí ele operou, assim, super a contragosto. Ele foi Foi obrigado. forçado. Na verdade, eu Até recebi porque a tem a foto, ele tava promessa, né? amarrado. Ele queria mais um, mas não tem essa opção. E o Não. seu mais 2.
Mais 2, amiga. Promessa 3 mais 6, né? Então 4 não, seriam mas 8, não tem jeito. Não, Você falou, Não. chega. não dá. Não, Tá aí ótimo. eu mandei um afilhado pra eles, não tem problema. Já Pronto, ajuda. já ajuda. Tem um afilhado, tá tudo certo, né? O Fernandinho, o poderoso chefinho. Bom, é isso, gente. Foi um prazer conversar com a Kessia aqui. Kessia, muitíssimo obrigada pela sua partilha, por vir abrir o seu coração com a gente, sobre a Contar sua suas rotina. histórias, porque eu tenho certeza que vai ter muita mãe que assistiu a gente, que acompanhou aqui, que vai se identificar Vai com se as histórias. identificar, Tenho certeza. vai se sentir num lugar diferente em ouvir, porque a gente sabe que a maternidade realmente é muito difícil pra gente como mãe e muito difícil pra quem tá em volta, né? E Exato. quando a gente se põe Quando num lugar pensa assim de que é difícil, entender, é mais difícil do que a gente imagina. muito- Qual é a frase de incentivo que você deixa? Pensa No numa coisa começo, difícil. é Muito difícil. mais difícil, muito mais. no começo é muito difícil, no final parece que você tá no começo. Mas depois dá tudo certo. É isso. Ah, deixa eu só falar uma coisa. Tá vendo essa caneca aqui? Que você tá aí pra você? É sua! Olha, gente, que charme. Agradecer novamente os nossos patrocinadores, né? A PR Sublimações, que fez as canecas aqui pra gente. Então, a Milena deixou aí a canequinha pras nossas convidadas. Foi um prazer enorme. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigada. E a gente vai estrear em breve, né? Porque a gente aqui, na verdade, tá gravando, né? Mas em breve o pessoal vai conseguir assistir no YouTube, vai subir pro Spotify também, Já, né? já, todo mundo muito curioso. A gente também, né? Eu tô. Porque por enquanto a gente tá gravando, a gente não tá O vendo. Anderson nada de liberar pra gente as gravações, mas é Poxa, isso. Anderson. Tá. É isso. Obrigada, Kessia. E aí, se as pessoas também quiserem entrar em contato com você para saber um pouco mais sobre o seu trabalho, a gente passou aqui seu logo, mas a gente vai deixar também a sua o Instagram, né? Pode me chamar Pra no gente Instagram. entrar em no seu contato, Instagram. pra seguir lá, pra acompanhar o trabalho também. Se alguém estiver precisando de trabalhistas, né? Ou sugestões, ou Em até qualquer lugar do Brasil. mesmo... Olha, é isso mesmo. É isso aí. Muito obrigada, Kessia. E é isso, né, amiga? É isso. Obrigada, gente, por acompanhar mais um episódio. Espero vocês no próximo, com mais novidades, com mais loucuras de mãe. Espero vocês em breve. Muito em breve. Um beijo.